Olá! Vamos começar esta análise sobre a ilusão do poder que parece não ter esforço. Sabe aqueles feitos impressionantes que parecem não ter custado absolutamente nada? É exatamente sobre isso que vamos falar. Então, vamos lá. É uma boa pergunta, né? Por que a gente fica tão fascinado por quem faz algo super difícil parecer fácil? É quase como mágica. Tem uma atração aí que vai bem além da habilidade pura e simples. E é essa a questão que a gente vai investigar agora. Olha, a nossa primeira ideia de poder, ela veio da natureza. Pensa bem, um relâmpago cortando o céu, uma enchente que chega de repente, um animal selvagem se movendo. São forças que não parecem planejar, sabe? Elas não hesitam, elas simplesmente acontecem. Rápidas, graciosas, definitivas. E é esse poder que lá no fundo causa na gente uma mistura de admiração e até um pouco de medo. E aí vem o contraste, que é gritante. A gente cria máquinas incríveis tentando imitar a velocidade e a força da natureza, mas no fim elas são o quê? Barulhentas, mecânicas. Elas entregam o jogo, mostram todo o suor, todo o trabalho pesado por trás. Falta aquela elegância, sabe? Aquela aparência de que foi fácil, que é o que realmente nos impressiona. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. A gente vai ver como essa ideia que começou lá na natureza foi, digamos, codificada. Nossa viagem vai para a Itália renascentista. Pensa num dos ambientes mais artificiais e sofisticados que já existiram, onde a aparência era simplesmente tudo. Foi exatamente lá que essa ideia de poder sem esforço virou uma arte. E essa arte, claro, tem um nome. É espresatura. É uma palavra italiana fantástica que resume perfeitamente essa ideia. E olha, não tem nada a ver com ser preguiçoso, é o contrário. É sobre dominar tanto uma habilidade que na hora de executar parece a coisa mais natural do mundo. Quase um dom divino, escondendo toda a prática e todo o suor que levou para chegar lá. A fonte original disso tudo está aqui. Baldassare Castiglione, lá em 1528. Em O Livro do Cortesão, ele não estava só dando dica de etiqueta, não. O que ele estava descrevendo era uma estratégia de poder super sofisticada. A chave, como ele mesmo diz, é fazer tudo parecer natural e fácil, como se não tivesse tido esforço nenhum. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? É que os maiores artistas, os maiores estrategistas da história, eles sacaram uma coisa. Para criar mágica, é preciso esconder os andaimes, esconder os mecanismos por trás do truque. Essa comparação aqui é perfeita para entender isso. O crítico de arte Vasari elogiava o Michelangelo porque ele nunca, jamais, deixava alguém ver suas obras pela metade. Ele guardava o segredo para preservar a aura de magia. Já o Paulo Cello, ele criticava, porque as pinturas do Cello mostravam todo o esforço dele para dominar a perspectiva, e isso fazia a arte parecer trabalhosa, pesada, sem graça. O esforço, quando é visível demais, ele quebra o encanto. E o ponto central é esse aqui, ó. Quando se revela o suor, o trabalho duro, a pessoa parece normal, meramente mortal. É só pensar nas redes sociais hoje em dia. Quando alguém mostra aquela vida perfeita, cria-se uma fantasia, né? Mas aí no momento em que revelam a equipe, os roteiros, a iluminação, pronto. A magia quebra. A admiração vira cálculo. O verdadeiro poder muitas vezes não está só na habilidade, mas naquela aura de talento quase sobrenatural que se cria ao esconder o processo. Falando em mestres da ilusão, o diplomata francês Talleyrand era um gênio nisso. Ele nunca parecia estar trabalhando duro. E por quê? Simples. Ele tinha uma rede inteira de espiões e analistas fazendo o trabalho pesado para ele. Aí, ele pegava aquelas informações e apresentava como se fossem insights brilhantes que surgiram na mente dele do nada. E com isso, todo mundo, até o Napoleão, achava que ele era um gênio com uma intuição fora do comum. E os benefícios estratégicos disso são enormes. As ações da pessoa parecem mais misteriosas, mais poderosas. Passa a impressão de que só ela é capaz de fazer aquilo. E tem mais, as pessoas começam a achar que ela poderia fazer muito mais se quisesse. Isso cria não só admiração, mas um tipo de temor, de respeito profundo. Parece que a maestria é toda sobre esconder o trabalho. Mas a pergunta é, será que essa é sempre a melhor jogada? A resposta curta é não. E aqui a coisa fica fascinante. Porque a verdadeira maestria não é só seguir a regra, mas saber exatamente quando quebrá-la. Existem momentos em que esconder o esforço pode ser, na verdade, um grande erro. Então a questão agora é outra. Como é que se sabe quando quebrar a regra? Em que momento revelar o truque se torna a jogada mais inteligente?
quando a transparência vira uma arma mais poderosa que o mistério. E para isso, a gente tem o exemplo do P.T. Barnum, um mestre do espetáculo. Ele entendeu justamente o contrário. Ele sacou que o público dele queria fazer parte do show, queria sentir que estava por dentro da piada. Então, ao revelar alguns dos seus truques, ele não perdia poder. Pelo contrário, ele criava uma conexão, uma cumplicidade, e o público se sentia mais inteligente, mais engajado. Mas muito cuidado aqui. A chave é que essa revelação tem que ser planejada nos mínimos detalhes. Não pode ser aquela vontade incontrolável de se gabar, sabe? O objetivo é outro, é criar uma ilusão de honestidade, de participação, enquanto os segredos de verdade, esses continuam bem guardados. É pura tática, não vaidade. Para a gente amarrar tudo isso, tem uma metáfora final que captura perfeitamente essa dualidade. Imagina a cena, um cavalo de corrida visto lá de longe, da arquibancada. O que a gente vê? Pura elegância, graça, velocidade, poder. É um movimento fluido, perfeito, que parece não custar nada. É a imagem da perfeição. Agora, se a gente chega bem perto, a imagem muda da água para o vinho. A gente vê a realidade. Os músculos tensos, tremendo, a respiração ofegante, o suor, o esforço extremo. A ilusão de que era fácil simplesmente some. O que sobra é o trabalho bruto. E essa, no fim das contas, é a grande lição. Assim como o cavalo de corrida, o poder muitas vezes é uma questão de distância. Controlar a perspectiva dos outros é controlar como eles percebem a nossa capacidade. Mantendo a distância certa, o que eles veem é só a graça do movimento. Porque de perto, todo mundo é esforço. Mas de longe é possível ser pura elegância. E isso nos leva a uma reflexão final. Essa escolha entre mostrar o trabalho ou esconder os andames é totalmente estratégica. A pergunta aqui não é o que é certo ou errado. A pergunta é: o que é mais eficaz para cada situação? Fica aí a reflexão.